salve, nobres! Estamos ao vivo para mais uma live profana. Esse nosso encontro quinzenal aqui no Profano Graal. E aí? Vamos esperar o povo entrar aí, beleza? Já vi que nosso convidado já entrou. Vamos dar 5 minutos para esperar o povo entrar. Lembrando que, para quem não assistiu às outras lives, elas estão salvas aqui no IGTV e também no meu canal do YouTube. Para quem não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, está perdendo tempo. A técnica já está online. Diz aí, técnica, como é que está o volume da música? Se vocês estiverem ouvindo um barulho de ventilador, é porque está um calor infernal hoje aqui nessa Itália. Então relevem. Como é que está a altura da música aí? Beleza? O ventilador não está atrapalhando, nada disso. Então vamos lá. Hoje a gente tem um recado rápido antes de eu chamar aqui o nosso convidado, que já está aqui. Eu não estou subindo, tem vídeo novo no canal do YouTube, eu não estou subindo mais os vídeos do YouTube também para o IGTV. Primeiro porque o Instagram está com uma palhaçada de não mostrar mais a contagem de views. Né? E depois porque eu estou querendo deixar separados os dois conteúdos, né? O conteúdo para o YouTube e o conteúdo para o Instagram. Mas as lives ficam gravadas no YouTube, as lives profanas, e nessa live a gente tem um convidado que é o Vinícius Caldas, do site, do canal do YouTube Cozinha dos Tronos. Eu não consigo falar e pensar ao mesmo tempo, ver o que ele mandou aqui, uma participação. Diz aí, Vinícius, se apareceu aí para você. Aê! Salve, salve! Cheguei. E aí, tudo bem? Salve, Vinícius! Seja bem-vindo ao Profano Graal, para a nossa live profana de 15 em 15 dias no ar. Opa, O que é isso? fui botar um filtro medieval aqui e foi no errado. Calma aí, não tô achando. Virou que uma batata. É, deixa assim mesmo. Diz aí, como é que tá E as aí, coisas? tudo certo, gente? Obrigado pelo convite, Sérgio. Nada. Bom estar aqui, sempre falando aí dos assuntos que a gente gosta tanto, né? Uma honra aqui para esse humilde canal ter aí a sua participação e poder falar da Cozinha dos Tronos, que é um canal foda, um canal massa aí no YouTube. Vamos ver o povo entrando. Gole de história, a Ju ou o Gerson, não sei, identifiquem-se aí. Cerveja tá boa, bem-vindo. Guilherme, tá aí? Aí, o Guilherme. Tá aí online também. O que você tá bebendo aí, gin? Todo mundo fala. Eu faço as reuniões de trabalho, as coisas aqui, aí de repente eu tô virando uma garrafa de água. A galera fala, nossa, não deu nem 3 horas da tarde e o Vinícius já tá tomando vodka. Mas não é água mesmo. Infelizmente, né? É, Aliás, vamos começar com a pergunta mais importante de toda a pauta, que é: qual a sua cerveja preferida? Porque aqui putz, a gente fala cara, de cerveja. eu tomei Estilo. uma. Tá, eu tomei uma. Eu vou até conferir aqui. Aqui da minha cidade, inclusive, é um rótulo novo que a cervejaria Pedra Grande aqui da minha cidade lançou. E eu sempre, gosto muito de Vitibir no geral, assim, eu gosto bastante, eu acho uma cerveja diferente, que tem um gosto sempre diferente, cada uma que você vai comprar, ela vai trazer uma novidade, assim, né, no sabor, mas tem uma, eu sempre esqueço aqui, eu vou conferir, que eu mandei até foto aqui pra... Ué, cadê? Calma aí que eu tirei foto. É aquela que ela tem um tom alaranjado e ela é bem amarga. Eu esqueço o nome.
Eu acho. Cadê? Tom Eu perdi alaranjado, aqui. tom É, alaranjado, amarga. eu vou ficar, eu vou ficar com a Vitibir mesmo, porque acho que é a que eu sempre vou assim nela. Mas eu tomei. E eu não gosto tanto dessa cerveja. Eu não sei se é IPA, eu acho que não é. Eu acho que não é. Eu acho que é outro estilo, mas é próximo, assim. Mas eu gostei muito, assim, fazia tempo que eu não tomava. E tá assim, bem no rótulo, assim, cerveja amarga e tal. Só que não parecia só amarga, parecia que na verdade era doce. Eu gostei muito, assim, da cerveja. Eu até preciso comprar mais. É um rótulo aqui da cidade, eu fiquei bem surpreendido, assim, com o gosto, com o sabor, porque não tava esperando, assim, uma doçura no que estavam falando pra mim que ia ser amargo, né? Uma Como é complexidade que de é sabor bem interessante. o nome da cervejaria? Qual é? É cervejaria Pedra Grande. Não, é a cervejaria Atibaia. Eles pegaram o nome antigo da cidade de Atibaia e, e transformaram na cervejaria Atibaia. A cerveja mais conhecida deles é uma cerveja que chama Pedra Grande, né? Que aqui é o ponto turístico mais conhecido de Atibaia. E aí a cervejaria Pedra Grande, mas aí eles pegaram e lançaram um rótulo novo, um rótulo extra, que a cerveja tem um grau alcoólico também, assim, acho que é de 7, 8%, alguma coisa assim, é um pouco mais alta. Nossa, mas deixa eu achar, eu vou achar aqui, ó, porque eu tô com cervejaria Pedra Grande. Eu vou achar aqui o nome da cerveja e o estilo Mas dela. a Vitibir também cai muito bem, principalmente, não sei como é que tá. E aí deve estar friozinho, né? Tá frio, tô até de blusa aqui. Você tava falando que você tá com o ventilador ligado aí. Hoje a minha mão, assim, nossa, tá congelando. Aqui, Aqui, rapaz, ó, aqui só achei. na Vitibir. É, só na VitBay pra dar aquela, né? Eu tô com uma na geladeira, mas não tô com coragem de abrir porque muito gelado. Ó, é uma IPA mesmo, chama Lauine ou Lauwine, e ela é bem cremosa assim. Ela tem 7% de teor alcoólico. Eu vou te mandar, depois você. Ou eu posso Hum, mostrar aqui, ó. Mais fica fácil. aí, fica a dica para os cervejeiros, para quem não conhece. Aqui, ó. Essa Hum, cerveja. Eu não tô com a garrafa dela aqui, mas eu joguei fora, mas senão eu pegava aqui pra mostrar. É muito boa, eu cerve- gostei muito, assim. Eu fui surpreendido, não cervejaria tava esperando. Tibaia, para quem quiser correr atrás, então. Vamos lá, Vinícius, Tá. vamos ao que interessa. Não que cerveja não interessa, É, mas vamos ao que interessa. Quem é você na fila do pão? Diz aí. Se apresenta aí brevemente para a gente, diz como é que surgiu aí, qual é o seu background profissional, como é que surgiu a ideia do canal. se eu tô na fila do pão, a fila do pão tem que ser aquele pão artesanal, com fermentação natural, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Vinícius Caldas, eu tenho agora 26 anos, fiz aniversário segunda-feira, estou É uma entrei criança. no. Parabéns. Obrigado. E desde vai fazer o canal fazem 5 anos, quase 6, a gente faz o Cozinha dos Tronos, que é um canal no YouTube, principalmente, né? Chegou nessa semana também, foi o meu presente de aniversário, chegamos a 30 mil inscritos lá. Estamos planejando dar uma fortificada aqui no Instagram, inclusive podemos fazer mais parcerias, Sérgio, porque eu preciso parar e fazer um planejamento melhor aqui. Mas desde 2016, de abril de 2016, a gente faz o canal de culinária, que começou como um canal de culinária somente medieval, a gente pegou ali o recorte da Idade Média e fazia só receitas medievais e também receitas, né, como a Cozinha dos Tronos, vem diretamente do Game of Thrones, né, da Guerra dos Tronos, a gente fazia receitas do Senhor dos Anéis, né? As primeiras receitas do canal foram Senhor dos Anéis, Warcraft e, lógico, Game of Thrones. E a ideia nasceu de um dia que eu estava lendo Game of Thrones, e eu acho que o primeiro livro mesmo, e aí eu li a descrição do vinho condimentado, que é o Hipocrás, né? Também conhecido como Hipocrás,
de um capítulo do Jon Snow em que ele tá lá na muralha, um dos primeiros capítulos que ele tá lá se aproximando do velho urso. E eu fiquei, tipo, com água na boca, falei, nossa, eu preciso ir atrás disso. E aí eu descobri algumas receitas na internet, mas na internet brasileira não vi nada, não conheci nada. E na época a Berê fazia parte, inclusive, do podcast, né? O Cast nas Infinitas Terras, era eu, o Guilherme, no Cinescópio TV. Conheci o Guilherme na minha faculdade, né? E a gente fazia o podcast junto. Aí eu falei, ó, Gui, eu tenho uma ideia aí, canal no YouTube, você já sabe editar vídeo, pega uma câmera sua, pega uma minha, e eu tenho um lugar, que é o lugar que a gente grava até hoje, né? Que é o sítio lá da minha família, né? Que é um rancho, tem uma piscina e uma churrasqueira com fogão a lenha, né? Basicamente isso. E uma parte arborizada bem grande, assim. E aí a gente começou a fazer, acabou fazendo sucesso nos primeiros meses assim, do canal. Eu lembro que a gente foi ganhando 1.000 inscritos por mês, até chegar nos 10 mil inscritos, que foi onde a gente deu uma estagnada. E a gente começou assim, e ao longo do tempo, e aí eu falo que a gente começou com receita medieval, a gente foi abrindo mais o panorama do canal, explorando outros períodos históricos que são super. A gente um papel super importante, né? Você que fala de história também. Eu estava vendo um vídeo disso ontem e fiquei com essa ideia na cabeça para vir falar hoje. A gente que tange esses períodos históricos, a gente tem um papel muito importante como divulgador e explorador mesmo, de mostrar para a sociedade civil no geral de que a humanidade ela não tem 2.000 anos de idade só, né? Ela tem muito mais. E a gente está num avanço hoje porque tem mais de 10 mil anos de história aí para trás que, tipo, a gente foi evoluindo e se concretizando e formando a nossa sociedade. Então, quando a gente para e fala, não, não é bem assim, não é uma loucura como vocês acharam que era, não é a idade das trevas, enfim, e tudo mais, a gente consegue cumprir um papel muito importante de mostrar para as pessoas que a gente está evoluído não faz tanto tempo. Aliás, faz muito tempo, né? Não é como as pessoas acham que de 2.000 anos para cá a gente mudou. Não é isso. E a gente começou a explorar, e tem receita agora de Roma Antiga, a gente fez as conhecidas, as chamadas receitas mais antigas da humanidade, que foram umas tábuas de pedra encontradas ali, né, ao redor ali na antiga Mesopotâmia, né, de umas receitas escritas em... Ah, esqueço o nome daquela linguagem com... Cuneiforme. Isso, cuneiforme, a gente pegou e fez ali. A gente pegou uma deixa, né? A gente sempre tenta pegar isso. A gente pega, tem um RPG, tem um jogo, tem alguma coisa, a gente sempre pega essas coisas da cultura pop, filmes, séries, para falar desses períodos históricos. Então hoje a Cozinha dos Tronos é isso. Eu até mudei recentemente a nossa descrição como canal, que a gente se vendia que a gente fazia pratos e tal, mas eu mudei para deixar um pouquinho mais poético, um pouquinho mais profundo. Agora eu digo que nós criamos receitas para materializar os tempos antigos e mundo fantásticos em forma de sabor. Por que isso? A gente materializa, porque essa ideia de trazer os ingredientes, trazer as receitas desse modo artesanal, né, que essa é outra parte do canal, essa é a única forma de viajar no tempo que a gente tem hoje. A gente coloca o ingrediente na nossa boca, a gente experimenta uma cerveja, experimenta um prato, e aí fecha o olho e fala, putz, é isso o mais próximo que eu consigo sentir das pessoas que estavam naquela época, né? Por isso que eu acho que é tão poderoso essa parte da degustação, da gastronomia como um todo. É muito forte. A gente está literalmente trazendo essas sensações, né? É muito, muito bom, assim. E esse é o valor que eu acho que a gente, você, eu, tem no nosso trabalho, né? De resgatar essa parte histórica com a parte degustativa, né? A parte saborosa da coisa. É muito bom, é muito próximo também do que o pessoal da cerveja, que tem um pessoal que se dedica a recriar cervejas históricas também, a recriar receitas históricas, mas a respeito da recriação das receitas a gente vai falar mais para frente. Agora, você já tem hoje no canal mais de 100 vídeos, né? E recobrindo um período bastante amplo, né?
É, a gente, que nem eu falei, né, a gente começou, a gente nem sabia, essa é a verdade, né? Hoje eu admito isso sem problema nenhum. A gente não sabia direito o que que a gente estava fazendo. A gente achou alguns documentos, que é o que a gente faz até hoje. Achamos alguns sites de faculdades, museus que coletavam, faziam artigos, começou a traduzir, começou a fazer. Mas aos poucos, conforme a gente foi, né, se aperfeiçoando, tanto como canal e produção audiovisual, como, né, criador de conteúdo, aí a gente foi se aprofundando mais, foi fazendo as coisas com mais calma, foi descobrindo alguns assuntos que a gente poderia tocar, foi dividindo mais os períodos históricos, né? Porque hoje a gente acaba fazendo um trabalho que a gente divide por. Antes a gente fazia assim, num dia você entrava, numa sexta-feira você entrava no canal, a gente estava falando de França. Aí depois Inglaterra, depois Portugal. E aí ficava meio confuso. Aí chegou um momento que a gente começou a separar o canal por temporadas, né? E aí foi isso, assim, eu acho que uma coisa que eu me orgulho bastante da Cozinha dos Tronos é que os conteúdos, eles ainda estão dando resultado, assim, ainda tem, o canal está um pouco parado agora na pandemia, a gente deixou de lançar vídeo com mais frequência, mas ainda, como é um conteúdo único, que tem poucas pessoas que fazem ao redor do mundo, lógico que tem muitas pessoas lá, assim, fora do Brasil que falam inglês, que eles têm Uhum. mais abrangência, né? Aí você atende o mundo inteiro e tal, que tem bastante relevância. Mas a Cozinha dos Tronos, assim, do jeito que a gente faz, é bem único. E a gente sempre tenta explorar cada temporada, né? Cada tipo de receita, trazendo informação e trazendo conteúdo para as pessoas que não conhecem, né? Deixa eu só. A Berenice está falando que agora não é só receita, tem vestuário também. Vestuário? É. Não, é que assim, é que quando a gente, por exemplo, vou pegar o exemplo da França, do Levi Andier, que é o meu queridinho, né, nosso do canal, que é o compilado de receitas que eu mais gosto, que eu sempre tento fazer e que eu acho que a gente mais fez no canal, é um compilado de receitas do século, nunca lembro se é 13 ou 14, que é o Guilherme Tirel, que foi um francês que reuniu receitas ali, né? Ele fez um compilado de receitas que eram ali feitos na época e que tinham uma lógica já mais estruturada de jantar, né? De você servir. Tinha um entremets, que era uma receita entre pratos, né? Tinha a questão da sobremesa, o prato principal, né? Enfim. E aí, o que que a gente começou a fazer? Isso, ela falou que a gente começa tem um ponto do canal que a gente começou a fazer as roupas. Então a gente pegava alguma, tipo, o Levendier, a gente ia lá e pegava alguma ilustração, alguma iluminura, digamos assim, e tentava achar ali, tem um cozinheiro que ele tá vestindo uma roupa, da parte de cima dele é uma blusa azul, e embaixo é um avental branco com uma calça branca. E aí a gente começou a simular isso, né? Nessas temporadas mais em específico. A gente criou esse cuidado que eu não consigo falar hoje em dia que é um recreacionismo, porque a galera do recreacionismo ela é muito mais exigente, é um trabalho muito mais profundo, mas é mais uma forma de ilustrar, né? É uma forma de Eu acho trazer. que desde o começo do canal vocês fizeram uma ambientação bem adequada, né? Tanto na vestimenta, eu andei maratonando o canal essa semana aí para a gente conversar. E desde o começo, sempre com um avental de couro, né? Sempre com Sim, uma ambientação bem adequada. O cenário de vocês lá no sítio é um negócio inacreditável. A gente já teve lá, a gente não sim. acredita quando o sítio, porque parece uma cozinha medieval, a ambientação que vocês fazem, É o né? recorte, né? É, É. ninguém diz, ninguém diz que não é. Ninguém Né? tem gente Agora, que conhece. Pode falar. só para esclarecer para o pessoal, a gente está falando de vocês, porque a equipe é você e o Guilherme Albeiro, né, que estava por aí no chat, não sei se ainda está, se tiver aí, dá um oi, Guilherme. E que, na verdade, as pessoas não sabem, mas o Guilherme é o verdadeiro responsável por essas receitas, né? Você é só o rostinho bonito que aparece no vídeo. O Guilherme é a pessoa que se enfia mais
até pela minha dificuldade, eu admito isso sem problema nenhum, minha dificuldade com inglês e línguas mais. Porque, assim, primeiro que eu tenho dificuldade com interpretar o inglês, assim, na totalidade, mas o Guilherme ele encara um inglês que não existe mais, às vezes, né? Umas palavras que não existem mais. É tipo um português antigo. Você vai ver, né? Você vai pegar o Camões da vida, é um outro tipo de construção de linguagem. E aí você vai ver isso e as traduções, elas, né, tem que adaptar e tal. Então a pesquisa do canal, no começo eu encarava bastante, quando a receita ela mais assim do sem as partes históricas que precisa mesmo de uma pesquisa bem extensa, eu acabo ajudando a criar mais. Tem uma participação especial aqui na live hoje. Tava louco para entrar no. É o Jon Snow. Bota depois o arroba dele lá no. Ele tem um arroba, sigam ele, é Jon Snowcat. Né, gato? Eu tive que Eu chamo de expulsar a gato minha também. da minha cadeira para poder fazer a live, senão a live não saía. Ele tava aqui também. Então, e chegou um ponto do canal que o Alexandre também, que é um amigo nosso que fez parte assim no começo do canal, que ele que na verdade cria as roupas, né? Ele é um nosso alfaiate, nosso artesão. Ele trabalha com isso hoje em dia. Ele ajudava bastante também nessa pesquisa, nessa discussão como um todo do que a gente ia trazer para o canal e tudo mais. Mas o Guilherme também, ao longo do canal, começou a se aproximar mais da parte gastronômica em si, do como um todo, ele começou a se dedicar mais, se aprofundar mais na construção de panificação e tudo mais. Então isso acabou ficando mais com ele. Mas aí a parte das receitas que não são históricas, aí geralmente eu que crio. Nós dois criamos, mas depende do assunto. Aí às vezes a gente quebra a cabeça um pouco, dá uma debatida e sempre sai alguma coisa muito boa. Berenice Mas Berenice está lembrando aqui que nossos gatos são irmãos, né? Que a nossa é a área. isso, são os dois, né? É, eu falei para você que eu estava maratonando aqui o canal de vocês e vocês faziam pão antes de virar moda, né? A primeira receita do canal é o pão medieval. Depois, durante o lockdown, durante a pandemia, principalmente ano passado, todo mundo resolveu fazer pão, né? Aí vocês, Exatamente. esses neófitos começaram a É, fazer pão agora. essa receita, ela é uma das mais vistas até hoje no canal. Assim, é Ano absurdo como passado deve ter chega. bombado, né? O pessoal procurando receita de E pão. assim, é um vídeo que é o primeiro vídeo que eu gravei, e eu falava super mal, eu era super tímido. A minha mãe fala que, tipo, eu mudei muito, assim, depois do canal. Eu como... Essa é pessoal isso, né, de você conseguir falar em público, essas coisas. Eu era, nossa, na escola eu tremia, não conseguia, gaguejava, não conseguia falar. E ao longo do canal fui aperfeiçoando isso. Então, um vídeo, assim, totalmente... É bizarro, assim, porque a gente fez um... Ela nem. A gente quis ter uma lógica no canal. A gente quis fazer. As primeiras receitas são o pão, o vinho e um café da manhã do Game of Thrones. A gente gravou tudo no mesmo dia, tanto que o café da manhã é um vídeo super escuro, porque as nossas câmeras nem tinham capacidade. Passou das 3 horas da tarde, caiu um pouco o sol lá, ficou super escuro. Mas o pão a gente não tinha como começar sem ser ele, assim. Eu lembro disso porque é a base da alimentação de diversos povos, enfim, e a construção do pão como um todo, apesar da receita em si não ser a mais, né, medieval possível, etc., a gente tem uma linha ali, a gente pegou farelos, umas farinhas diferentes para agregar nesse pão e trazer um pão diferente, por isso que a gente chamou ele de pão medieval, né? E aí, tipo, às vezes as pessoas entram lá e comentam, tipo, isso aí não tem sentido, tal. Aí eu vou lá e comento, falo, ó, o primeiro vídeo do canal, você tá chegando agora. Depois a gente foi aperfeiçoando. Hoje em dia a gente tem receita do fermento, que aí foi o Guilherme que trouxe, né? A receita do pão fermentado artesanalmente. Tem pão de cerveja preta, por exemplo, que é um dos pães mais gostosos que a gente fez. Tem vários, tem até um pão egípcio que a gente chegou a fazer, que a gente pegou reconstruiu lá, que tem até, se eu não me engano,
tâmara seca no pão, que era a tâmara era considerada tipo um açúcar, né? Uma fonte de açúcar. Então a gente fez várias, né? E é sempre assim, uma delícia fazer pão, porque, nossa, eu adoro. E o pão, vocês tinham que começar com o pão, pelo pão, porque o pão ele vai reaparecer depois em várias outras receitas também, acompanhando várias outras receitas, né? Isso, exatamente. E tem uma receita para mim que foi onde no canal, que foi um ano depois, mais ou menos, que foi numa temporada de inverno que a gente fez, que é o caldo camponês. Foi ali, eu consigo ter nitidamente na minha cabeça um momento que eu comecei a enxergar a culinária medieval e essa culinária histórica com mais precisão e mais cuidado, assim. Porque foi onde eu falei, tipo, opa, a gente tá explorando umas coisas que estão falando muito mais do dia a dia das pessoas na Idade Média, sabe? Que é um caldo de ossos, né? Era um caldo feito com ossos de boi e pé de galinha, essas partes, entre aspas, menos nobres e jogadas fora, né? Da, como ingrediente que a galera não usa muito, mas que a gente estava explorando, começou a explorar com um pouco mais de cuidado. E é nessa receita que a gente usa o pão de uma forma diferente. Era um pão duro, que ele estava, entre aspas, inutilizado, que você desmancha ele, e é por isso que é o caldo camponês. Era um caldo de ossos com algumas ervas que eram catadas ali para dar um pouco mais de sabor. Às vezes tinha um legume ou outro, mas que é fervido isso e engrossado com pão. Então, nesse momento, é uma das receitas mais características que eu costumo. Eu já fiz até num Sesc, eu fiz uma oficina em que a gente fez esse caldo lá. Então, caldo que ferve por bastante tempo, que ele tem ali, né? Às vezes você pode pôr grão de cevada, inclusive, nele. Uma vez eu fiz, como se fosse um arroz, assim, ele cozinha junto, fica gostoso também. E que tem isso também, as receitas são gostosas, assim, de comer, de apreciar, né, de Tem que provar. ser, né? Tem que ter, não Não é tem só como, né? recriar a receita e sai a receita terrível, ninguém Tem come. eu costumo falar, tem uma receita no canal que foi a primeira receita que a gente gravou e não lançou, que foi, assim, impraticável. Foi um negócio, assim, que não deu, que era tipo um peixe feito com leite, era um negócio, assim, que putz, foi um negócio muito ruim, assim, de experimentar. E acho que o peixe já não tava. Era a época que a gente gravava embaixo do sol, né? A gente gravava tipo, como se fosse um camping, assim, né? Um assentamento. E o peixe ficou embaixo do sol e começou a feder. Foi bem zoado. Aí a gente acabou preferindo nem lançar essa receita, porque foi bem triste. Mas e entrando já nesse. Porque tem uma coisa muito legal, né? Para não passar para não passar batido por isso, acho que a gente não pode passar batido por isso. Vocês não só recriam as receitas, e depois queria que você falasse um pouco também do processo de pesquisa, porque vocês fazem receitas que não têm a receita, né? Não diz quais são os ingredientes, como é que se mistura, qual é o modo de preparo, e vocês recriam elas praticamente do nada. Então, depois eu queria que você falasse um pouco do processo de pesquisa, mas eu queria falar antes de uma coisa que eu acho muito interessante, que é, vocês não apenas recriam as receitas, mas procuram utilizar técnicas próximas a técnicas antigas, né? Deixando de lado todas as facilidades dos eletrodomésticos da vida moderna. E eu acho que nesse aspecto, o ponto mais alto foi aquela receita que você tentou fazer uma clara e tentou gerar tentou fazer uma clara em neve, batendo com graveto, que foi, acho que ali foi o ponto alto das técnicas antigas de culinária. Isso é um ponto interessante de você falar, porque depois desse dia, a gente começou a, tipo, não dá, sabe? Porque, assim, são duas coisas, assim. A primeira é a gente excluir total qualquer tipo de eletrodoméstico e tal. E a segunda é que, e aí entra uma discussão um pouco mais, que sai um pouco do que a gente está falando, que é a produção de conteúdo na internet. Porque, assim, se você for fazer as coisas
não, tipo, sai ou um vídeo por mês, ou um vídeo a cada 2 meses, entendeu? Tem coisas que, por exemplo, tem uma temporada toda de conservação de alimentos que a gente fez, que ela exigiu um tempo, um planejamento muito grande do Guilherme, especificamente, que ele fez tudo na casa dele, e no dia da gravação a gente ensinou o processo básico. Mas que, por exemplo, tem um caqui desidratado. Demora semanas para você fazer, né? Então tem coisas que a gente faz, só que não dá para simular absolutamente tudo, como, por exemplo, o graveto. Porque a gente pesquisou os aparamentos ali que eram usados, né? Os apetrechos, os utensílios, e a gente descobriu que era tipo como se fosse um monte de galho seco junto, amarrado, que servia para bater, entendeu? Mas assim, impraticável, você não consegue fazer. E nesse dia o Guilherme falou para mim, não, você tá louco, você não vai conseguir fazer. Eu falei, mas a gente tem que mostrar. Aí eu fui lá, peguei um galho e tal. Mas o certo era ter feito mesmo, um negócio mais remendado, etc. Mas essa é uma das questões do canal, que a gente tenta. E que, assim, pro brasileiro, dependendo do lugar, e eu tenho uma base um pouco formada disso, né? Da culinária caipira ali daqui do interior de São Paulo, com Minas, e toda essa construção do fogão a lenha, etc., é uma coisa que não é tão distante da nossa realidade de uns anos, sei lá, de uns 40 anos para cá, 50 anos, alguma coisa assim, entendeu? Em que o pessoal não tinha geladeira, em que as coisas precisavam ser conservadas de outras formas e tudo mais. Então, o Brasil, nesse quesito, e acho que outros países também, mas do que eu estou falando da nossa cultura culinária no geral, ela é uma culinária que ela se aproxima nessa forma antiga de se cozinhar. Então, muita coisa ainda se faz, né? Eu tenho uma amiga que estava no sul agora, ela postou nos stories dela a galera fazendo o processo de fazer a cachaça, né? Usando ali o fogo também, extrair o melaço da cana, enfim. Então tem coisas ainda que na nossa cultura elas ainda acabam sendo feitas, né? Então, por exemplo, eu tenho um fogão a lenha lá onde eu gravo, porque a minha família sempre gostou e gosta de ter essa construção desse tipo de comida, né? A Berê tá falando que na Itália também eu acho que é um resquício, né? Não, é uma coisa que demora para ser apagada. Então, o nosso salto de tecnologia, ele veio de um pouco tempo para cá. Mas as pessoas, e isso é uma coisa que a gente sempre fala nos vídeos, e uma das nossas filosofias no canal, é que as pessoas deixaram de fazer essas coisas, né? Elas deixaram de se aproximar com o alimento. Então, chegou um ponto do canal que a gente começou a falar disso também, dessa reaproximação com a alimentação, de pensar o alimento de outra forma. E, tipo, foi mais ou menos em 2018, mais ou menos, que a gente começou a falar mais disso, assim. De falar de como a culinária era vista como uma forma de medicina da parada dos humores, né? Do humorismo, no caso, né? Que era tratado, né? Que tinha os 4 humores, e aí você ia ser tratado de acordo com o alimento que regulava o seu humor, que tinha o quente e frio, quente e seco, frio e seco, enfim. E por aí vai. Que isso é uma das coisas que quando eu descobri, aí foi um outro processo. A gente primeiro teve o começo do canal que era meio assim, aberto. Depois teve a parte que a gente começou a ver a culinária como essa parte mais social ali da parte da história. E aí depois a gente caiu de cabeça nessa parte mais aprofundada, tanto em pegar esses tomos, esses compilados de receita históricos mesmo, e tanto com essa parte mais que você vai ver no canal quando a gente faz a primeira temporada do Le Viandier, que para mim são um dos melhores vídeos assim, a gente pegou e falou muito desse negócio de tratar os humores. Tem uma receita que é o capão para inválidos, que é uma receita que era feita para tratar as pessoas que estavam doentes, acometidas por alguma doença, que tiveram que ser algum membro amputado, essas coisas, né? E aí você pega lá numa das receitas vai romã, e aí a gente foi pesquisar o porquê que o romã era utilizado, e aí você vai ver algumas pinturas nessa época tinham o romã como se fosse algo mágico, algo divino, como se fosse um coração jorrando sangue.
E que isso dentro da receita você tinha que pôr, você bota a semente de romã por cima. E nessa receita, aí depois a gente foi ver que o romã tinha propriedade anti-inflamatória. Então, que fazia sentido ali. Então, que assim, e de novo, voltando naquele assunto da construção da história, né? Como não é que os caras achavam que era bonito e colocavam. Podia ter um significado místico por cima disso, ou religioso, sagrado. Mas tinha uma razão. Era porque funcionava. E isso já tinha sido testado fazia muito tempo. A Idade Média é a culminação de muito tempo de história, né? De impérios que ascenderam e caíram, enfim. Então é essa construção da cultura em si, né? E já, acho que já É, pulando. Pode falar. não, diga, pode continuar. Não, eu ia pular já para a resposta da pesquisa das receitas, mas se quiser puxar alguma coisa Ah, aí. não, sim. Não, eu só ia falar que realmente as pessoas têm que parar de raciocinar exclusivamente, dizendo, as pessoas usavam certos ingredientes não apenas porque, sei lá, tinha um mito, uma mistificação em cima de certos ingredientes, mas também porque elas sabiam, né, a partir de uma sabedoria popular, a partir de uma sabedoria construída no costume, qual era o efeito que cada ingrediente fazia nos pratos, sem que isso perdesse também o sentido sagrado da comida. Essas duas coisas, elas caminham juntas, né? Elas não são excludentes. Né? Sim, O efeito prático, digamos assim, né? Pragmático de se usar o romã ou se usar outro ingrediente, e o efeito místico, digamos assim. Essas coisas sim, sempre andam juntas. com certeza. Agora, esse negócio que a gente estava falando, vocês pegaram receitas que não existiam, na verdade, né? Receitas de pratos de jogos, por exemplo, que em lugar nenhum está dizendo quais são os ingredientes, quais são os modos de preparo. Quando vocês decidem fazer uma receita assim, que não tem só lá o prato pronto, a imagem do que é o prato, o nome do que é o prato. Qual é o processo de reconstrução da receita que vocês fazem? Como é que vocês saem dali, da comida do jogo e chegam até a comida concreta, de verdade? Ah, tem duas formas. Tem uma coisa que eu vou falar antes que eu acho que a gente foi se aperfeiçoando também ao longo do canal. O Live G, como eu estava falando, ou Live D, que é a pronúncia acho que correta, Se é francês, ele se é é. francês, está pronunciando correto. Se é francês, é Leviandier. É Live G mesmo? Bom, Se for eu. francês, sim. é, Então, nesse caso. E vários compilados de receita. Tem um outro que chama. Eu sempre esqueço em inglês. Enfim, tem um outro em inglês lá. Tem assim, as receitas. E português também, tem vários, assim. A maioria desses compilados de receita. Ele sempre tem uma sequência de ingredientes que não é a sequência lógica na hora do preparo. E por quê? Porque eles eram feitos e compilados para passar para pessoas que já sabiam cozinhar. Então é sempre isso. Não tinha sei lá, um ovo, um não sei o quê. Não, não tem. É tipo, pegue o frango, mergulhe na gordura e asse até ficar dourado. É isso, sabe? É muito isso. Então, ao longo desse tempo, a gente foi aprendendo tanto a adaptar essas receitas, das receitas medievais reais, né, para algo que faça sentido. E aí isso era discussão entre a gente mesmo. Na hora de gravar o vídeo, às vezes mudava um pouco, porque eu discordava, ou o Guilherme falava, faz desse jeito que vai ficar melhor. Enfim, tem várias dessas linhas. E que e aí entra outra questão, que aí vinha escrito, assim, tinha uma receita, por exemplo, em inglês geralmente é assim, que você vai pôr tanto de toucinho, né, de bacon, de gordura de porco, tipo, 2 onças, tipo, onça de medida de dinheiro. Então, como que você vai conceber o quanto que você dava para comprar na época desse ingrediente específico para você colocar na receita? Não dá. Então, ou é um bom senso, ou é algo que você queira adaptar. Às vezes você quer jogar uma receita um pouco mais gordurosa, um pouco mais cítrica, enfim, aí você vai modulando. Então, essa parte da cozinha dos tronos, realmente, assim, você pode pegar o mesmo compilado de receita e ele vai sair diferente.
Por quê? Porque os ingredientes podem ser os mesmos, mas o modo de preparo pode ser diferente. E essa é a adaptação das receitas históricas, né? Agora, as receitas de fantasias, né, de mundos fantásticos, que a gente chama, de livro, filme, jogo, etc., tem duas formas. Às vezes, muito dificilmente, alguns, como o Zelda, o último jogo do Zelda, eles têm, de fato, os ingredientes que você utiliza. Mas, às vezes, são ingredientes que eles não formam uma receita inteira. Você vai pegar, sei lá, cogumelo, queijo e, sei lá, leite. Dá uma sopa de cogumelo cremosa. Mas tem outras coisas que você pode implementar. E aí vem a criação da receita mesmo. Esse processo que a gente faz, que aí é meu processo favorito, é por isso que eu gosto tanto de fazer essas receitas, aí é uma imersão que a gente faz dentro da construção do mundo, né? Porque aí a gente pega o nosso mundo como base, né? As coisas que fazem sentido, as regiões, os climas, enfim, toda essa construção. A parte cultural, às vezes os jogos têm uma inspiração ou outra que você consegue detectar. Você fala, aqui parece um pouco mais para a China, talvez. Então vamos pegar alguns ingredientes que talvez simulem essa sensação, né? Tem que ver qual que vai ser o objetivo da receita. E aí vem a parte final, que é ver de fato o propósito da receita dentro do jogo. O que aquilo vai causar, o que vai fazer. Enfim, aí depende do jogo, depende da. Eu estou usando o jogo porque é o jogo que tem mais informação, assim. Quando vem o livro, geralmente o livro vem, como Game of Thrones, ele vai vir a descrição do que o personagem está sentindo, a região que ele está, então o que faz sentido ali na hora da gente construir a receita. E a geografia, como um todo, o que tá, quais ingredientes poderiam estar disponíveis ali, né? Tem aquela história do locavorismo, que é a construção de receitas, que tem alguns chefes que hoje em dia dão, dão destaque para isso, ou preferem fazer receitas assim, que são receitas que você pega e constrói a partir de um raio de 50 quilômetros. O que a região está fornecendo? Então eu vou pegar só esses ingredientes locais e vou construir uma receita. Então isso a gente vai aplicando aos mundos fantásticos também, né? Às vezes não faz sentido ter um tomate numa região um pouco mais seca, né? E aí a gente vai construindo. Mas essa questão é o que eu mais gosto de fazer, assim, porque isso você expande muito, sabe? E é aquilo que eu falei no começo, é a forma que você vai conseguir colocar os fãs, os seguidores, as pessoas que gostam daquele mundo fantástico no local, né? Na pele do personagem. Eu acho que isso é incomparável. Não tem nada que consiga fazer isso do mesmo jeito que a comida, né? Que a degustação como geral. Porque não é só o paladar, né? Eu falo sabor, mas dentro do sabor você tem o olfato, tem o tato, tem né? Como você vai sentir aquilo na sua boca, enfim. E por aí vai. Muito legal, muito interessante isso que você está falando, porque o que você está dizendo é que sem a imersão no contexto, sem a imersão no mundo, você não consegue, de fato, recriar essa receita, ao mesmo tempo em que o degustar a receita, ou seja, o experimentar, o comer a receita, também te permite esse mesmo tipo de experiência. Né? Sim, Vocês têm a sim. experiência de imersão que é prévia, não é uma experiência de imersão no mundo pós-degustação. Né? Sim, Vocês precisam imergir primeiro para conseguir criar a receita, para sim, depois imergir uma segunda vez na hora de sim. comer e testar que aquela primeira imersão realmente foi bem sucedida. Né? Esse é um processo muito legal, muito interessante. E tem um segundo passo, que é aí dentro da hora que você experimenta, que você pode falar, por exemplo, que é uma coisa que não faz sentido. Por exemplo, eu tenho uma sopa chama sopa monstro, do Zelda também. Essa é uma receita bem interessante, por quê? Porque ela como se fosse uma sopa que você fez com ingredientes monstruosos dentro do jogo. E ela é roxa. E aí eu fiquei com o Guilherme, mano, como que a gente vai fazer para pôr sem pôr corante? Porque a gente não usa essas coisas também ultraprocessadas e tal, né? Processadas a gente até usa, porque não tem. Porque às vezes, por exemplo, um tomate em lata pelado, ele é um alimento processado, mas não quer dizer que ele faz mal para a sua saúde. Ele só quer dizer que ele teve um processo ali de enlatar, né? Mas o ultraprocessado, que é corante, enfim, essas coisas, a gente costuma não usar. A gente usou, a última receita que a gente usou aqui foi um negócio que a gente tinha que transformar um negócio em verde. Não tinha como. Ora couve,
e era um doce, não ia fazer sentido, a gente falou, ó, gente, não tem como, a gente fez de tudo, não teve. Mas a gente sempre deixa isso claro para a audiência, né? Nessa sopa monstro, o que que a gente queria? Ela é roxa. A gente ficou, mas como que a gente vai fazer? E aí a gente descobriu que a água do repolho roxo, dependendo da acidez que ele tiver, ele vai modificar a cor. Então, quanto mais ácido, se eu não me engano, mais arroxeado ele fica. Então, ele fica desde azul até vermelho. E aí a gente mostrou que daria pra gente, se você quiser simular, você poderia fazer como se fosse uma poção. Só que assim, para você tomar isso é impraticável, porque é muito amargo, né? Muito ácido no caso, né? E a sopa também não ficou muito boa, é uma sopa de repolho, um negócio, né? É um negócio mais ilustrativo. Mas na maioria dos casos a gente fala, às vezes, por exemplo, tem uma receita que vai pimenta e ela é para deixar o personagem aquecido. Poderia ter ido dar um pouco mais de pimenta, né? A gente sempre faz uma receita que deixa claro para quem está vendo que ela pode modificar, ela pode alterar, ela pode adequar alguma coisa. Porque algumas receitas a gente testa antes. A maioria o Guilherme testa. Mas algumas a gente descobre ali na hora, ou modifica, enfim. E aí isso vai se alterando, né? E a gente já está com 46 minutos de live. Vamos falar um pouco mais de receitas de bebida, porque na história da alimentação, a galera sempre presta mais atenção na comida do que na bebida, né? É comum. Assim, se você for procurar pesquisas em história da alimentação, eu posso te dizer, sem medo de errar, que uns 80% da pesquisa, pesquisas acadêmicas, né, se referem à comida e não à bebida. Mas vocês também prepararam algumas bebidas no canal e, inclusive, receitas com cerveja, né? Como é que é aí o processo da bebida? É um pouco mais simples? E você podia falar também qual foi a receita que deu mais trabalho de todas. Tá, vamos lá. Essa receita o álcool como um todo, ele é muito chamativo. As pessoas gostam, querem, né? O pessoal exige, assim, muito da gente fazer. Só que você vai saber muito melhor do que eu que o processo de você produzir uma bebida alcoólica tem que ser um processo um pouco mais seguro e, como eu posso dizer, controlado, né? Controlado é a melhor palavra. E assim, às vezes que a gente fez, o hidromel que a gente tem no canal, ele é o vídeo com mais view e é o vídeo mais polêmico do canal. Por quê? Porque aquilo é um projeto de hidromel. Ele é uma proposta para você simular algo na sua casa, com água, mel e uva passa, ou uma fruta seca. E é um negócio experimental e foi recebido com até certa razão. Você está no meio cervejeiro, você vai entender. Com até um pouco de receio, e a galera do meio hidromelístico no Brasil ficou meio brava comigo. E aí eu tive que botei lá um comentário fixado, falo, ó, pessoal, isso não é um controle, não tem um controle de clarificação, não tem um controle de álcool, não tem um controle de nada. É uma proposta básica para as pessoas experimentarem em casa e não é algo que você vai nunca conseguir se aproximar de um hidromel produzido artesanalmente, né? Dentro de uma fábrica, né? De um processo em que você tem total controle do ambiente. Cerveja, a mesma coisa. A gente nunca fez cerveja no canal porque esse negócio do hidromel traumatizou a gente. Porque, né? Como que eu vou fazer uma cerveja se a gente quer simular esse preparo? Depois a gente pode até conversar, você pode me dar uma dica de como eu fazer isso, mas eu não consigo imaginar hoje como a gente ia fazer sem ter um processo assim um pouco mais cuidadoso, sabe? Por exemplo, utilizando um álcool no mínimo, etc. Mas acho que com esses devidos cuidados aí, a gente conseguiria talvez fazer alguma coisa. Tem uma Opa, receita em específico. caseiro aí que tem muito cervejeiro caseiro aí que pode te dar umas dicas boas, viu? Que o povo é o rei da gambiarra. Tem uma receita em específico que aí o Guilherme fez, ele viu uma vez e conseguiu reproduzir, que é um vinho de amora. Ele é um vinho, e aí vinho talvez seria algo que eu gostaria de fazer, entendeu? Mas esse vinho de amora, ele é feito com kefir de água, que já aí você... Porque aí, o que acontece? Não é uma levedura selvagem, né? Você já tem algo ali que vai fazer a fermentação acontecer. Então, você facilita o processo até de controle, de saber como que vai ser a fermentação, do que de bactéria, pô, né, vai ficar fora, enfim.
se não vai crescer algo ali que pode prejudicar a saúde de alguém. Então, essa receita, quando as pessoas perguntam, e aí, você tem? Eu falo, vai nisso aqui, tem um grau de alcoólico leve, é um negócio legal para testar. A única coisa que você vai precisar encontrar é um kefir de água e é bem tranquilo de fazer. Mas é algo que eu tenho. Você falou que é difícil das pessoas falarem, porque eu acho que é difícil até de achar, assim. Porque não sei se você vai concordar comigo, mas assim, a comida, você vai ter o frango. O frango ele não pode ser o mesmo do que daquela época. As ervas podem não ser as mesmas. Mas o processo que você vai produzir ali da bebida, a levedura com certeza não vai ser a mesma. Sim, você vai simular a técnica e vai torcer para dar alguma coisa certa. Mas tem vários, assim, tem até tem algumas bebidas aqui da América do Sul, por exemplo, que é uma coisa que eu quero trazer mais para o canal, que essa parte eurocentrística às vezes deixa a gente um pouco mais limitado, né, dentro do canal, e eu quero trazer mais coisas assim futuramente para o canal. Tem aquela bebida que é da mandioca fermentada, que o pessoal masca, eu esqueço o nome. Tem até a própria cachaça, tem algumas bebidas indígenas que eu descobri recentemente que eles já faziam não é chamado de hidromel, mas é uma bebida fermentada aqui no Brasil, né, antes da colonização. Então tem algumas coisas assim que dá para você trabalhar. Porque é aquilo, né? E tem essa temporada de conservação de alimentos, ela serviu para a gente mostrar bastante isso. A fermentação como um todo, ela é uma gama gigantesca, dá para você utilizá-la de diversas formas, né? A bebida é uma delas, e talvez a mais famosa, né? Além do pão, mas é que dá para você utilizar de várias maneiras. Mas é algo que pessoas pedem muito, a gente teria que se dedicar mais mesmo no canal, que tem pouca coisa de bebida. Tem uns drinks, às vezes, né, que nem eu falei, o vinho condimentado, eu considero um drink, né? Você tá usando o vinho pronto, você vai condimentar ele ali e tá pronto, né? Mas não chega a ser a bebida em si, né? E para quem gosta, e para a galera daqui do profano, né, que gosta de cerveja, tem muita receita com cerveja também, né? A galera que se arrisca aí na zitogastronomia, né? Que se arrisca na culinária com cerveja, tem umas receitas que o povo pode se arriscar a reproduzir com estilos diferentes de cerveja. Que eu acho muito legal. Essa cerveja preta, esse pão com cerveja preta é legal. Tem outras receitas assim que onde você conseguir, você consegue colocar cerveja, assim, porque a cerveja você vai saber, né? Ela entra em qualquer lugar que você quiser, ela pode entrar. E qual foi a receita mais trabalhosa, mais difícil? Você fala, não repito isso nunca mais na minha vida. Putz, eu até abri aqui para ver, porque assim, tem muito tempo já, né? Uhum. A receita mais complicada, vamos lá. Complicada de fazer, normalmente as receitas que demandam mais tempo, que nem essa que eu falei do caqui, né, do caqui desidratado, por exemplo, é algo que realmente demanda um tempo, você precisa ir lá ficar analisando ele e tal. Agora, do resto, deixa eu ver aqui. Nossa, cheguei no começo do canal já. Deixa eu ver. Então não teve nada que te traumatizou, que você lembre assim, logo de Então, cara. a que traumatizou real foi essa que não foi pro ar, assim, sabe? Porque, olha, tem uma receita que, engraçado, as pessoas vão ficar. Bala, a Aline veio falar aqui. Tem duas. Sempre é doce, eu vou falar a verdade, assim. Eu sou péssimo com doce, às vezes quem salva as receitas de doce é a Aline, minha namorada, no caso. Porque, assim, eu sou péssimo e doce sempre precisa ter uma medida, e medida a gente não tem no canal, a gente faz algo, né, meio que por cima, assim. Mas é uma das últimas receitas que a gente que saiu no canal, que é uma receita de League of Legends, que é o frutomel, é um docinho de limão coberto com caramelo. Foi difícil pra caramba, tava um calor desgraçado no dia, a gente não conseguia dar o ponto certo do caramelo. Teve uma outra receita que é engraçado, né? Vocês vão achar, o pessoal vai rir da minha cara. Mas tem uma receita de banana frita,
no canal também, que é uma receita de Zelda. E ela, ó, a receita é isso, ó. Vou falar pra vocês. É óleo e a banana frita. Você bota a banana no óleo pra fritar. É só isso, não tem mais nada. E a gente demorou muito tempo para conseguir acertar. Porque às vezes o óleo estava muito quente, queimava, ou o óleo estava muito frio, a banana desmanchava. Que a banana é sem casca, né? Você jogava ela direto no óleo. Então, mas sempre é doce, sempre do doce vai ser complicado. Que nem, ó, tem uma receita histórica de culinária portuguesa, que é o canudo de ovos. O canudo de ovos é como se ele fosse um canole da vida, assim, sabe? Você precisava pegar uma massa, enrolar que é o modo que era feito antigamente. Você pegava tipo um toquinho de madeira, como se fosse um cabo de vassoura, cortado assim. Enrolava ele e botava no óleo para fritar. E até a gente conseguir dar o ponto certo da massa para enrolar e aí fritar, demorou um tempo também. Agora, de resto, realmente Berenice tem está aqui, bastante. Berenice está mandando um oi para a Aline e tá dizendo que sabe que você não gosta de fazer doce. É, eu sou complicado com doce, assim, até Eu na, não na sei se vida teve, real, né? eu não sei se teve Oi? eu não sei se teve um duplo sentido aqui nessa frase. Pode ser, não sei. E, e vem cá, então, para a galera que quiser começar, que vai começar a seguir o canal, qual o vídeo que você, ou a série de vídeos que você indicaria para a galera começar? Essa do Levi Andier, que você É, já. eu tenho uma. Foi um momento do canal, assim, que a gente realmente. Foi uma virada no canal. Assim, por um período de tempo ali em 2017, 2018, a gente deu uma virada total assim, no canal. Começou a ir mais para o campo, assim, né, para produzir as coisas, produziu. E esse primeiro vídeo do Capão para Inválidos, ele foi um vídeo que ele traz uma carga histórica muito grande, tanto que é um vídeo mais longo, né, que a gente costuma fazer. É um vídeo de 12 minutos, assim. E aí esses vídeos foram crescendo porque a gente acabou fazendo. Foi aumentando mesmo o tamanho do vídeo e foi crescendo, etc. E ele tem é muito bom, assim. Eu gosto muito e é uma coisa que hoje em dia a gente não está fazendo, porque demanda muito tempo, assim. Na época eu estava na faculdade, tipo, dá para fazer tranquilamente as coisas. Mas esses vídeos são muito bons, assim. Você procurar Capão para Inválidos no YouTube, vai achar. Tem também umas receitas que eu gosto bastante, que são as receitas da Bíblia, do Santa Ceia, né? São 3 episódios. É o pão ázimo, o cordeiro ao vinho e uma sopa de lentilhas. Essas receitas são bem legais também. E essas receitas mais antigas da humanidade que eu falei, que é o guisado babilônico, a gente chamou. Assim, o vídeo, a estética do vídeo ficou legal, tudo assim casou muito bem, assim. Bom, E para a gente tem que ir se encaminhando para o fim, já vai dar 1 hora de live, mas beleza. eu tinha aberto uma caixinha de perguntas nos stories para perguntar o que o povo queria saber de você, e veio uma pergunta que eu acho que você nunca ouviu na vida, que Lá foi, vem. alguém perguntou, e a manteiga? Ah, nossa senhora. Ah, ainda é a lenda do canal. Eu falei que quando eu comprar um drone né, que agora a gente está produzindo vídeo e tal, quando eu comprar um drone eu vou fazer a manteiga, porque eu vou subir lá no alto da Pedra Grande aqui e vou pegar uns galhos e vai ser tipo 30 minutos do drone girando em torno de mim, assim, com uma música épica e eu batendo a manteiga, assim, creme de leite, até dar a liga. Porque tem que ser, a manteiga tem que ser um vídeo desse, assim, tem que ser uma comemoração de um momento épico do canal, porque essa é a lenda mais antiga de todas, assim. Vinícius, para terminar, eu queria que você falasse aí dos seus projetos presentes e futuros. Eu sei que agora o canal, como você falou, o canal já não é a atividade principal, né? Vocês estão com outros projetos aí.
Fala aí, então, para a gente terminar, fala aí o que vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo agora, quais são seus projetos presentes, projetos Não, futuros. a gente tá num período meio de recesso do canal, tem muita coisa acontecendo. A gente abriu uma produtora, a partir do canal da produção de vídeos, a gente começou a trabalhar com vídeo também. Então tem muito serviço e tal. Mas é só acompanhar a gente aí nas redes sociais, que em breve a gente vai dar uma força aí no Instagram, trazer mais coisas pro Instagram também, porque a gente precisa crescer aqui também nessa rede social. E é isso, assim, tem uns projetos ali atrás, tem alguns, aqui ó, tem alguns quadros que é das ilustrações do RPG que a gente está desenvolvendo. Tudo isso que eu falei, eu estou tentando aplicar no mundo de fantasia. Então é um mundo de fantasia que é voltado totalmente para culinária. Os lugares, os reinos, são tudo, cada lugar é para um estilo de culinária diferente. E é uma construção de um mundo assim que faz tempo que eu estou fazendo, já vai fazer uns 5 anos, mas que em breve aí a gente vai lançar. E tem um lugar ali que só tem cervejeiro, e quando eu tiver mais novidade eu vou passar para você analisar, para você dar ideia também, que eu acho legal a gente fazer essa troca, que é como se você tem que imaginar que se num mundo, o plot do negócio é um mundo onde em vez das pessoas acreditarem que o cérebro ou o coração é o centro da alma, da consciência, eles acreditam que o estômago é. Isso já aconteceu na humanidade, se eu não me engano, a China, o Japão tem um pessoal ali que tinha essa. Por isso que o seppuku é no estômago, o centro ali do oceano, do Qi, etc. Mas você imagina num mundo desse, onde tudo é voltado para comida, o que acontece com o álcool, com a cerveja? Precisa ser criada uma ordem ali para ser controlado essa cerveja e esses líquidos que são criados, que eles são muito baseados nos monges trapistas. É uma ordem que é baseada totalmente nisso, só que eles têm espada, enfim. É uma coisa assim que a gente pode até marcar um outro dia para dar uma conversada sobre isso, que é bem, bem legal. Com certeza, com certeza. Quero saber, já tem nome o RPG, não? Chama Sabores Perdidos. O nome, assim, é um vínculo entre o canal, né, dessa resgate desses sabores, e também sobre o mundo ali, que o mundo está sendo dominado por algumas pessoas, que são os alquimistas, que eles estão modificando é uma alusão para o nosso mundo, assim. A comida está sendo hiperindustrializada e está afetando, só que aí nesse mundo, magicamente, as pessoas. Então, para livrar as pessoas dessa corrupção da comida, digamos assim, você vai ter que resgatar os sabores perdidos para restabelecer o equilíbrio aí desse mundo. É isso. Muito bom, Vinícius, muito bom. Aí e a produtora de vídeo chama Fornalha Criativa, a Berenice já deixou aí para quem quiser procurar. Foi muito bom ter você aqui como convidado. Vamos conversar mais sobre isso, pensar mais, botar mais cerveja aí nessa Com certeza. E para a galera que acompanhou, que não conseguiu acompanhar, a live vai ficar salva aqui no IGTV do Profano Graal, e vou subir também lá no canal do YouTube, como sempre, no canal do YouTube do Profano Graal. Muito obrigado aí pela presença, Vinícius. Se você quiser deixar um recado final aí para a galera. Seguir a gente aí nas redes sociais e, Sérgio, precisando, só marcar, a gente aparece aí de novo para discutir o que você quiser. Massa! Massa! Beleza? E é isso aí, Berenice está lembrando. Quem veio aqui pela Cozinha dos Tronos e não é inscrito ainda no Profano Graal, dá essa força aí, vamos fazer essa sinergia, certeza, como se diz hoje em dia. Tem tudo a ver. Vamos fechar aqui com música. Valeu! Até, então, daqui a 15 dias com mais uma live profana. Obrigado, Vinícius. Valeu!